Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Acabei de acompanhar aqui o discurso, do presidente Jair Bolsonaro e eu vou fazer um pequeno resumo do que ele falou. Não vai ser nem muito longo esse vídeo, por isso, se não é inscrito no canal, já se inscreva, aquele dedo no like, comenta aí o que vocês acharam também, quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou fazer um breve resumo aqui do discurso do presidente Bolsonaro, ok? Você percebe que o discurso ele tem um tom de esperança para o Brasil, Então ele fala em unidade, união, Ele fala que a Câmara e o Senado são bem mais conservadores, portanto, a gente terá alternativas e que algumas leis, algumas coisas que ele criou não terá espaço para negociatas. Portanto, você vai ter um parlamento mais autônomo a partir de agora, com um pessoal mais conservador e um parlamento mais aguerrido. E que aí ele diz que para o brasileiro ter esperança que dia 1º não é o fim. Não vai ser, eles não vão conseguir destruir o Brasil, como os governos de esquerda fizeram em outros países aí pelo mundo, caso aqui cito Venezuela, Cuba e tudo mais. Então, mas uma coisa interessante que ele fala, e eu quero registrar aqui, é sobre o apoio às manifestações, continuem. Ele dá indícios, de que ele quer que as manifestações continuem de maneira ordeira, ele trata bem dessa forma, que quem faz manifestações invadindo prédios públicos, é o pessoal da esquerda e não é o caso do pessoal da direita. Outra coisa que me chama a atenção nesse discurso dele é que ele aparenta ter tentado fazer algo nesses 2 meses. Eu fiquei 2 meses calado, buscando alternativas e todas as formas de fazer alguma coisa, Então o presidente deixou claro que ele tentou fazer alguma coisa. Outra coisa, então nesse momento que ele fala que nesses 2 meses ele tentou fazer algo, e a gente viu realmente uma grande movimentação do Exército, várias publicações em diário oficial, exonera daqui, troca dali, foram tentativas que o presidente fez, para tentar fazer algo aí, dentro das possibilidades dele. Uma coisa que chama atenção é que ele diz assim, mas aí você tem que ter apoio de todos, Você não adianta ter apoio de alguns. E aí ele cita uma coisa bem interessante, É isso que eu quero, é isso que chamou a atenção e eu quero que vocês prestem atenção. Que ele fala assim, porque a gente busca alternativas que sejam menos danosas para a população. Para todo mundo que sabe, eu fui militar, eu sou cabo da reserva do Exército Brasileiro. Então o que acontece? O que ele quis dizer com isso? Quando ele fala assim, nós buscamos alternativas que fossem menos danosas. Eu vou dizer, você tem vários comandos pelo Brasil, Comando Militar do Leste, do Nordeste, do Sudeste, vários comandos. Vamos colocar que o presidente conseguiu o apoio de 2 ou 3, aí ficou faltando outros. Então isso seria muito danoso, porque uns comandos vão fazer uma coisa e os outros serão contra. Então a partir daí você tem uma guerra interna, entende? Aí vai abalar a economia, a alimentação do povo, tudo, vai faltar tudo, vai começar a economia desaba, outros países começam a fazer embargos contra o seu país, países aqui vizinhos, que são de ideologia de esquerda, de repente começam a atacar a fronteira, e você tem uma perda muito grande, porque você tem uma guerra interna e ao mesmo tempo que pode virar externa. E aí se você não tiver o apoio necessário para fazer a coisa certa no tempo hábil, você não consegue. Então quando ele diz assim, eu tentei durante esses 2 meses, fiz de tudo para tentar fazer alguma coisa, mas eu precisava de apoio de todos. Ele fala assim, não adianta eu ter apoio de alguns, porque isso seria muito danoso para a população. E realmente, você imagina que dentro de um mesmo país, como o nosso, o Brasil é gigantesco, obviamente, é um país de proporções continentais. Então você tem apoio de alguns comandos militares, de outros não, de algumas... Por exemplo, você tem apoio de algumas partes da Força Aérea, de algumas partes do Exército e da Marinha, mas das outras não. Entende? Imagina o caos que isso poderia causar dentro de um país, se ele toma uma atitude e você tem aí uma guerra interna e externa. E ele não sabe se vai vencer, ainda tem essa. Porque você pode ter apoio de imagina o Brasil mergulhado numa guerra civil, ou numa guerra contra, não só interna como externa. A quantidade de perdas, o caos que isso ia trazer
para o nosso país, né, economicamente falando e tudo mais. Então o discurso dele foi de conciliação, né, de falar assim com seus apoiadores, dizer que não está tudo acabado. Dia 1º vai começar um outro governo, mas eles não vão ter, o Brasil é muito grande, é muito rico, e eles não vão ter capacidade de quebrar o país. E até aqueles que apoiaram esse governo, né, já está querendo aí furar teto, querendo fazer um monte de medida com 37 ministérios só de início, imagina o que virá depois, com uma coisa horrível. Até os que votaram por birra, até os próprios parlamentares que por birra apoiaram outro, vão começar a perceber, né, que a coisa está estranha. A própria os órgãos de imprensa, a própria população, é como se ele estivesse dizendo assim, a coisa vai se explicar por si só, não precisa, entendeu? Foi o que ele quis dizer, mas ele diz que tentou, tá, galera? O presidente foi claro em afirmar, eu como ex-militar, eu entendo o que ele está dizendo, né? Eu servi o exército durante anos, servi a pátria e sei o que ele está dizendo. Eu entendo o que ele está dizendo, que seria muito danoso para o país, para a população em geral. Queria sofrer, iria haver muitas mortes, né? Muitas coisas. Então, ele diz que tentou, mas não conseguiu durante esses meses fazer algo. Então ele fala em unidade, o discurso de unidade, de união, para que as coisas estão chegando políticos novos, a população hoje entende mais de política, a população compreende mais o que está acontecendo, e eles não vão conseguir destruir o Brasil, e a gente tem tempo, né, agora com o parlamento mais para a direita, mais conservador, a gente tem como frear algumas coisas e começar, né, pedir as coisas como não vou nem citar aqui com medo de, né, impeachment de alguns figurões aí, né, e muito mais, com o Senado mais conservador, com o parlamento mais com o Congresso, com o Congresso em geral, tanto a Câmara como o Senado, né. Então esse foi o discurso do presidente, tá? Eu entendi muito bem o que ele quis dizer e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Em relação às Forças Armadas, cara, também eu tenho certeza que tem dois lados ali nas Forças Armadas, né? Você tem um lado que é mais esquerdizado e tem um lado que é mais endireitado, né? Então fica assim, fica um olhando para a cara do outro, e aí vai fazer o quê, né? E aí fica aquele jogo de empurra e o presidente achou melhor não fazer por medo de que isso trouxesse o caos aí para o país, né? E achando melhor assim, que agora, confiando que ainda que esteja nas mãos da esquerda o executivo, não significa que, por exemplo, o judiciário está nas mãos da esquerda, não significa que agora com o parlamento mais à direita as coisas possam funcionar de outra maneira. Que as pessoas por si só ao longo do tempo passem a enxergar ao longo desses 4 anos que fizeram uma coisa errada. Ele diz que muita gente já se arrependeu de ter votado na esquerda, muita gente já está vendo o caos que vai ser, mas entre o caos que a esquerda pode trazer nesses 4 anos e o caos que uma guerra interna e que essa externa poderia trazer, ele mediu os danos e escolheu que o Lula assumisse. Contudo, todavia, a gente tem que deixar claro que militares, eles não entregam a sua forma de agir, ok? Só deixando claro isso. Independente do discurso do presidente, os militares, eles jamais vão dizer assim, eu vou te atacar tal dia. Jamais vai falar para o inimigo assim, tal dia eu vou te atacar. Independente, né, por exemplo, do Lula assumir e passar algum tempo, isso nesse trajeto não impede que algo aconteça. É isso que eu estou querendo dizer. O discurso dele foi assim, do jeito que eu te falei, tá? E ele expressou isso. Mas eu só estou querendo dizer que isso, ainda assim, não impede, né, que algo aconteça. Só deixando bem claro, porque militares, eles não avisam quando vão fazer alguma coisa para o seu inimigo, ok? Fazem, obviamente, de maneira sutil, né? E já vai ali com o pé na porta e já vai fazendo. Então, sem a pessoa esperar. Obviamente que você não vai atacar alguém esperando uma estratégia de guerra. Você não avisa ao inimigo o que você vai fazer e a hora que você vai fazer, ok? Então, é isso, gente. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí, bota o dedo no like, comenta aí o que vocês acharam. Então é isso, gente. Um abraço. Compartilhem também, tá? Um abraço e até a próxima.